Mãe solteira leva seu bebê para o trabalho, mas a reação de um milionário surpreende a todos. Camila não sabia o que era ter uma família de verdade. Desde pequena, aprendeu que estava sozinha no mundo. Nunca soube ao certo por que foi deixada. Naquele orfanato, só lembrava de acordar todos os dias cercada por outras crianças que, assim como ela, não tinham para onde ir. Algumas choravam de saudade dos pais, outras esperavam ansiosas por uma visita que nunca acontecia. Mas Camila não chorava. Não porque não sentia nada, mas porque, no fundo, ela sempre soube que ninguém viria buscá-la. Isso doía mais do que qualquer outra coisa. Com o tempo, se acostumou com a ideia de que era só ela contra o mundo. Os dias no orfanato seguiam uma rotina rígida. Acordar cedo, tomar café da manhã, ir para a escola, voltar, almoçar, fazer as tarefas, brincar um pouco, jantar e dormir. Era sempre a mesma coisa, sem grandes mudanças. Algumas crianças conseguiam encontrar lares adotivos e iam embora, mas Camila ficava. Os anos passavam, e ela continuava ali, vendo rostos novos chegarem e outros partirem. Toda vez que um casal visitava o orfanato em busca de um filho, ela se esforçava para parecer a melhor escolha. Arrumava o cabelo, ficava em silêncio quando pediam e tentava sorrir do jeito certo, mas nunca era da escolhida. E quando percebia que mais uma vez não seria levada para casa, sentia um aperto no peito. Ainda assim, nunca chorava. Na escola, Camila não era a menina popular nem a queridinha dos professores. Ela fazia seu trabalho sem chamar atenção. Tirava notas boas o suficiente para não ter problemas e evitava se apegar às pessoas. Não porque quisesse, mas porque aprendeu que nada na vida era permanente. As poucas amigas que fez no orfanato acabaram sendo adotadas, e os professores da escola mudavam a cada ano. Era mais fácil não se apegar. Assim, não doía quando as pessoas iam embora. Mas apesar de tentar se proteger, a solidão sempre voltava para lembrá-la de que ela não pertencia a lugar nenhum. As noites eram os momentos mais difíceis. Enquanto as outras crianças dormiam, Camila ficava deitada olhando para o teto, se perguntando como seria ter uma mãe ou um pai para abraçá-la antes de dormir. Será que sua mãe pensava nela? Será que o abandono tinha sido um erro? Por que ela não merecia uma família? Pensamentos como esses a acompanhavam quase todas as noites, mas ela aprendeu a empurrá-los para o fundo da mente. Não adiantava pensar nessas coisas. A realidade era uma só. Ela estava sozinha. E ninguém viria mudar isso. Com o passar dos anos, Camila percebeu que precisaria construir seu próprio caminho. Não podia depender da sorte ou da esperança de que um dia alguém iria resgatá-la daquela vida. Se quisesse algo melhor, teria que lutar por isso. Assim, se dedicou aos estudos e começou a fazer pequenos trabalhos dentro do orfanato para juntar um pouco de dinheiro. A maioria das crianças não pensava no futuro, mas Camila sim. Ela sabia que, quando completasse 18 anos, teria que sair dali. Não haveria mais teto garantido, comida na mesa ou roupas limpas esperando por ela. Era tudo por sua conta. Diretora do orfanato até tentou orientá-la sobre o que fazer depois que saísse, mas Camila já tinha seu plano. Assim que completasse a maioridade, encontraria um emprego, alugaria um lugar pequeno para morar e começaria a viver sua vida. Não precisava de muito, só de um espaço onde pudesse chamar de seu e de um trabalho que garantisse o básico. Seu maior medo não era passar dificuldades, mas sim se perder no mundo e acabar sem rumo, como tantas outras pessoas que saíam dali sem um plano e terminavam nas ruas. Isso nunca aconteceria com ela. No dia do seu aniversário de 18 anos, Camila arrumou suas poucas coisas em uma mochila surrada. Não tinha malas, nem muitos pertences, apenas algumas roupas e um caderno onde anotava seus planos para o futuro. A despedida do orfanato foi rápida. Algumas funcionárias desejaram sorte, outras lhe deram conselhos, mas ninguém chorou. Ela também não. Apenas respirou fundo e deu o primeiro passo para fora daquele lugar, sentindo o vento frio bater no rosto. Pela primeira vez, não tinha ninguém para lhe dizer o que fazer ou para onde ir. Era assustador e libertador ao mesmo tempo.
Sair do orfanato foi estranho. Camila passou anos sonhando com esse momento, mas quando finalmente aconteceu, não sentiu a alegria que imaginava. Não havia ninguém esperando por ela do lado de fora, nenhuma recepção calorosa, nenhuma mão estendida para guiá-la. Apenas a rua fria, um céu nublado e um mundo inteiro que parecia grande demais para alguém que nunca teve um lar de verdade. Segurando firme a alça da mochila, ela respirou fundo e começou a caminhar sem olhar para trás. Não porque não se importava, mas porque sabia que nada mudaria se hesitasse. Agora era só ela contra o mundo. A primeira noite foi estranha. Conseguiu um quarto barato em uma pensão no centro da cidade. Um lugar pequeno com paredes descascadas e um colchão fino, mas era melhor do que nada. O cheiro de mofo incomodava, e os barulhos do lado de fora a mantiveram acordada por horas. Passou boa parte da noite deitada, olhando para o teto, tentando ignorar o medo de estar sozinha. No orfanato, mesmo sem família, sempre havia alguém por perto. Agora, o silêncio da solidão era ensurdecedor. Mas Camila não podia se dar ao luxo de ter medo. No dia seguinte, precisaria sair cedo para procurar um emprego. Com dinheiro suficiente, para poucos dias Camila sabia que precisava agir rápido. Vestiu sua melhor roupa, que na verdade era apenas uma calça jeans e uma blusa surrada, e começou a andar pela cidade. Entrava em lojas, restaurantes, mercados, perguntando se precisavam de alguém para trabalhar. A maioria das respostas eram um simples "não estamos contratando". Outras eram mais duras, como "você tem experiência?" e "não contratamos sem referências". A cada porta fechada, seu coração pesava mais, mas ela não desistia. Precisava encontrar um jeito de sobreviver. Depois de um dia inteiro andando de um lado para o outro, Camila parou em uma pequena lanchonete para tomar um copo d'água. Estava exausta, com os pés doendo e a esperança se esgotando. Foi quando viu uma placa escrita à mão perto do balcão. Precisa-se de ajudante. Sem pensar duas vezes, caminhou até o atendente e perguntou se a vaga ainda estava disponível. O homem, um senhor de idade com olhar cansado, olhou para ela de cima a baixo antes de responder. Tem experiência? Camila quase riu da pergunta. Não tinha experiência em nada, mas não podia perder aquela oportunidade. Aprendo rápido, respondeu firme. O dono da lanchonete, seu Antônio, suspirou e balançou a cabeça. Se quiser tentar, pode começar agora. Camila nem acreditou no que ouviu. Foi direto para os fundos, onde recebeu um avental e instruções básicas. Seu primeiro trabalho foi limpar mesas e lavar pratos, e mesmo sendo uma tarefa simples, sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Estava ganhando seu próprio dinheiro, começando algo sozinha. Pela primeira vez, não se sentia apenas alguém largada no mundo. Os primeiros dias foram difíceis. Camila não estava acostumada com o ritmo puxado, e seus pés doíam no final do expediente. Mas a cada dia que passava, aprendia mais. Seu Antônio era um homem sério, mas justo. Não falava muito, mas quando percebia que ela estava fazendo um bom trabalho, soltava um breve "bom serviço hoje", o que para Camila já era uma grande vitória. Ela começou a entender como as coisas funcionavam. E mesmo com um salário baixo, sabia que aquele era apenas o começo. Com o primeiro pagamento em mãos, Camila sentiu um orgulho imenso. Era pouco, mas era dela. O suficiente para pagar mais uma semana na pensão e comprar comida sem precisar contar as moedas. Foi ao mercado e escolheu alguns itens básicos, evitando qualquer coisa supérflua. Ao passar pelo caixa, segurou as notas com força, como se estivesse segurando a prova de que poderia sobreviver sozinha. A sensação de independência era nova e assustadora, mas também emocionante. Os meses foram passando, e Camila se acostumou à nova rotina. Trabalhava durante o dia, e à noite, aproveitava o tempo livre para pensar no futuro. Não queria passar a vida inteira limpando mesas, então começou a observar os funcionários da lanchonete, aprendendo como tudo funcionava. Perguntava sobre os ingredientes,
Prestava atenção em como os pedidos eram organizados e até ensaiava mentalmente como atenderia os clientes se estivesse no balcão. Um dia, seu Antônio percebeu que ela ficava observando tudo e perguntou o motivo. Camila, sem jeito, explicou que queria aprender mais. Para sua surpresa, ele riu e disse que isso era raro. A maioria só quer receber o salário no final do mês, comentou. Naquela mesma semana, ele deu a ela uma nova tarefa: ajudar no atendimento. Foi um pequeno avanço, mas para Camila, era um grande passo. Com o tempo, começou a se sentir mais segura. Não era mais a menina assustada que saiu do orfanato sem saber para onde ir. Agora tinha um emprego, um lugar para ficar e um plano. Não sabia exatamente onde tudo isso a levaria, mas estava disposta a continuar avançando. O mais importante era que, pela primeira vez, sentia que estava construindo algo com as próprias mãos. As noites ainda eram solitárias, mas agora a solidão não era tão assustadora. Camila aprendeu a conviver com ela. Às vezes, ainda se pegava pensando no passado, nas perguntas sem resposta sobre sua família. Mas decidiu que não perderia mais tempo com isso. O que importava agora era o futuro. Um dia, ela teria um lugar melhor para morar, um trabalho que realmente gostasse e, quem sabe, pessoas ao seu redor que se importassem de verdade. Naquela noite, ao deitar na pequena cama da pensão, Camila fechou os olhos e respirou fundo. O novo mundo em que havia entrado era difícil e incerto, mas ela já tinha passado por muitas dificuldades antes. Se conseguiu sobreviver até aqui, sabia que poderia ir ainda mais longe. Camila nunca foi do tipo que acreditava em contos de fadas. Na verdade, ela nem pensava muito sobre amor. Sempre esteve ocupada tentando sobreviver, correndo atrás de dinheiro para pagar as contas e garantir que teria o que comer no final do mês. Mas o destino gosta de pregar peças, e foi em um dia completamente normal, sem nada de especial, que sua vida mudou. Ela estava no ponto de ônibus depois do trabalho, cansada e suada, segurando uma sacola de mercado com algumas compras. O ônibus demorava mais do que o normal, e ela já estava impaciente quando um rapaz parou ao seu lado. Ele tinha um jeito despreocupado, um sorriso fácil e um olhar curioso. Era como se o mundo inteiro fosse um lugar leve para ele, o que era estranho para Camila, que sempre via tudo como uma batalha. Ele olhou para a sacola que ela carregava e soltou um comentário qualquer sobre o preço do arroz. Algo bobo, mas que fez Camila rir sem querer. Fazia tanto tempo que ela não conversava com alguém por pura vontade, que até se sentiu estranha. O ônibus chegou e os dois subiram juntos. Camila sentou perto da janela e ele se acomodou ao seu lado sem nem perguntar. A princípio, ela achou invasivo, mas ele continuou conversando de forma tão natural que, quando percebeu, já estava rindo das histórias dele. Rafael era o nome dele. Trabalhava como entregador em uma loja de autopeças e parecia ver graça em tudo. Não era forçado, não estava tentando impressionar. Ele simplesmente falava com leveza, como se fosse impossível não sorrir perto dele. Quando o ônibus chegou no ponto em que ela desceria, Rafael olhou para ela como se estivesse tentando tomar uma decisão rápida. No último segundo, antes que ela fosse embora, ele disse: "Posso te ver de novo?" Camila hesitou. Não estava acostumada com esse tipo de situação, mas por algum motivo respondeu: "Pode tentar." Ele sorriu como se tivesse vencido um desafio e acenou enquanto o ônibus ia embora. Os dias passaram e Rafael realmente tentou. Começou a aparecer no mesmo ponto de ônibus, no horário em que ela saía do trabalho. No começo, Camila achou estranho. Estava acostumada a ser invisível, a passar despercebida, e agora tinha alguém esperando por ela, conversando, contando piadas, perguntando sobre seu dia. No fundo, ela sabia que estava se envolvendo mais do que deveria, mas não conseguia evitar. Pela primeira vez, alguém parecia genuinamente interessado nela. Não por pena, não por obrigação, mas porque queria estar ali. Eles começaram a sair juntos. Passeios simples, como tomar um sorvete ou caminhar pela praça.
Rafael nunca foi um cara de grandes gestos, mas ele sabia ouvir. Ele notava as pequenas coisas, percebia quando Camila estava cansada, quando estava irritada ou quando queria ficar em silêncio. E, sem perceber, ela começou a se sentir confortável ao lado dele. Pela primeira vez, não precisava estar sempre na defensiva. Os meses passaram e a relação deles se fortaleceu. Camila ainda tentava entender como aquilo tinha acontecido. Não foi um romance de cinema. Não teve declarações exageradas ou momentos perfeitos. Foi simples, natural. Um dia, ela estava sozinha, acostumada com a ideia de que o amor não era para ela. No outro, estava ao lado de Rafael, se perguntando como tinha vivido tanto tempo sem ele. Ele nunca a tratou como alguém quebrada. Nunca fez perguntas invasivas sobre seu passado nem tentou consertá-la. Para Rafael, Camila era suficiente exatamente como era. E isso a assustava, porque no fundo, ela sempre teve medo de que, se alguém conhecesse todas as partes dela, as boas e as ruins, acabaria indo embora. Mas Rafael ficou. Em uma noite qualquer, enquanto caminhavam juntos de volta para casa, Rafael segurou sua mão sem dizer nada. Não foi um gesto grandioso, mas para Camila, significou muito. Ela olhou para ele e ele sorriu, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Foi naquele momento que ela percebeu. Estava apaixonada. Não era algo planejado, não era algo que ela buscou, mas tinha acontecido. Rafael fez com que Camila enxergasse o mundo de outra forma. Pela primeira vez, ela começou a se permitir sonhar com algo além do trabalho e da sobrevivência. Começou a imaginar um futuro diferente, onde ela não estivesse sozinha. Um futuro onde o amor fosse algo real e possível. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi a maior surpresa de todas. Camila começou a perceber que algo estava estranho quando o cansaço passou a ser mais intenso do que o normal. No começo, achou que era apenas o trabalho puxado, as horas, em pé e as preocupações do dia a dia. Mas então vieram os enjoos, a tontura e aquela sensação esquisita de que algo dentro dela estava diferente. Ela tentava ignorar, seguir em frente como se nada estivesse acontecendo, até que um dia, no meio do expediente, quase desmaiou ao sentir o cheiro forte de comida frita. Foi nesse momento que a ficha começou a cair. Ela passou o resto do dia inquieta, evitando pensar no que aquilo poderia significar. Mas no caminho de casa, decidiu que precisava enfrentar a realidade. Entrou na farmácia com passos hesitantes, pegou um teste de gravidez e pagou rápido, sem nem olhar para o atendente. O caminho até seu pequeno apartamento pareceu mais longo do que o normal, e quando chegou, sentou na cama segurando a embalagem com as mãos trêmulas. Respirou fundo antes de ir ao banheiro, tentando acalmar a onda de nervosismo que tomava conta de seu corpo. Os minutos de espera foram os mais longos da sua vida. Ela se sentou no chão, olhando fixamente para o relógio, ouvindo apenas o som do próprio coração acelerado. Quando finalmente teve coragem de olhar para o teste, sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Positivo. Não havia dúvidas. Não havia engano. Camila estava grávida. Ficou ali, parada, tentando processar a informação. Por mais que soubesse como aquilo acontecia, parecia irreal. Era algo que acontecia com outras pessoas, não com ela. A primeira reação foi o medo. Como ela, que mal, tinha aprendido a cuidar de si mesma, poderia cuidar de um bebê? Como criaria uma criança sozinha, sem família, sem uma estrutura sólida? Mas então, um outro pensamento surgiu, mais forte do que o medo. Rafael. Ele precisava saber. Camila não queria imaginar como ele reagiria. Será que ficaria assustado? Será que acharia que era cedo demais? E se ele não quisesse essa responsabilidade? Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que não podia esconder dele. Naquela noite, Rafael percebeu que havia algo errado assim que a viu. Camila não era do tipo que se abria facilmente, mas ele sabia ler seus silêncios. Sentaram-se juntos, no sofá,
E antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela soltou de uma vez: "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi pesado, e Camila prendeu a respiração, esperando qualquer reação. Rafael piscou algumas vezes, como se tentasse absorver a informação, e então um sorriso lento começou a se formar em seu rosto. "Você tá falando sério?" ele perguntou, e Camila apenas assentiu. Para sua surpresa, Rafael não demonstrou medo ou hesitação. Pelo contrário, ele passou as mãos pelo rosto, respirou fundo e, de repente, começou a rir. "A gente vai ter um bebê", ele disse, como se estivesse testando as palavras. O jeito como falou fez Camila se sentir um pouco mais segura. Ela esperava preocupação, nervosismo, talvez até negação. Mas ali estava ele, sorrindo, parecendo genuinamente feliz. Rafael segurou as mãos dela e olhou nos seus olhos. "Eu prometo que vou estar aqui. Vamos criar esse bebê juntos. Não importa o que aconteça, a gente vai dar um jeito", disse com firmeza. Camila sentiu um nó na garganta. Ela nunca teve ninguém que prometesse ficar. Sempre viveu esperando que as pessoas fossem embora. Mas Rafael estava ali, dizendo que não iria a lugar nenhum. Pela primeira vez, Camila sentiu que talvez, só talvez, tivesse encontrado o lar que sempre procurou. Nos dias seguintes, Rafael começou a fazer planos. Falava sobre como seria o quarto do bebê, sobre os nomes que poderiam escolher, sobre o que precisavam fazer para se preparar. Ele estava animado, e isso fazia Camila se sentir menos perdida. Claro, ainda havia dúvidas e medos, mas saber que não estava sozinha tornava tudo mais fácil. Eles começaram a economizar dinheiro, pensar em maneiras de garantir uma vida confortável para o filho que estava a caminho. Camila também começou a perceber pequenas mudanças. O corpo dela já dava os primeiros sinais da gravidez, e com isso vinham novas preocupações. Como seria carregar um bebê dentro dela? Como seria o parto? E acima de tudo, será que ela conseguiria ser uma boa mãe? Ela não teve um exemplo, não sabia o que era ser criada com carinho e proteção. Como poderia oferecer algo que nunca recebeu? Rafael sempre a acalmava quando ela compartilhava essas inseguranças. "Você já é forte por tudo que passou. Esse bebê vai ter sorte de ter você como mãe", ele dizia, e ela tentava acreditar. O tempo foi passando, e a barriga de Camila começou a crescer. Rafael fazia questão de estar presente em todas as consultas, segurando sua mão e sorrindo, sempre que ouviam o coração do bebê batendo. Cada batida era um lembrete de que uma nova vida estava crescendo, de que um futuro diferente estava se formando. Uma noite, enquanto estavam deitados juntos, Rafael passou a mão suavemente na barriga de Camila e sussurrou: "Eu nunca estive tão feliz na minha vida." Camila sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Pela primeira vez, não apenas por causa do bebê, mas porque sabia que, independentemente do que acontecesse, não estava mais sozinha. Naquela manhã, Camila acordou sentindo-se leve. Era raro ter dias assim em que a preocupação não era a primeira coisa a ocupar sua mente. Nos últimos meses, a gravidez trouxe muitas dúvidas, mas também alegrias que ela nunca imaginou sentir. Rafael estava mais animado do que nunca, sempre falando sobre o bebê, sobre os planos que tinham para o futuro, sobre como tudo ficaria bem. Ele dizia isso com tanta certeza que Camila começou a acreditar. Pela primeira vez na vida, ela sentia que tinha algo sólido, algo real. Mas a vida tem um jeito cruel de arrancar a felicidade sem aviso. Rafael saiu cedo para o trabalho, como fazia todos os dias. Antes de partir, beijou a testa de Camila e passou a mão na barriga dela, sorrindo. "Cuida bem do nosso bebê hoje", brincou. Ela riu e disse para ele tomar cuidado na moto, como sempre fazia. Ele revirou os olhos de um jeito brincalhão e garantiu que voltaria são e salvo. Então saiu pela porta e desceu as escadas do prédio, como se fosse só mais um dia comum. Mas não era. O dia passou devagar. Camila ficou em casa, organizando algumas roupas que tinham ganhado para o bebê e pesquisando nomes. Quando olhou,
o relógio, e viu que Rafael já deveria estar chegando. Sentiu um aperto no peito. Tentou ignorar. Talvez ele tivesse parado em algum lugar. Talvez estivesse demorando um pouco mais no trabalho. Mas então o telefone tocou. Era um número desconhecido. Camila atendeu com o coração acelerado. Do outro lado da linha, uma voz masculina e séria perguntou se ela conhecia Rafael Oliveira. A respiração dela ficou presa. Aconteceu um acidente, a voz disse. Camila ficou em silêncio, o mundo girando ao seu redor. Ele não resistiu. As palavras ecoaram na mente dela, mas parecia que estavam em outro idioma. Não fazia sentido. Não podia ser verdade. Rafael tinha saído de casa há poucas horas, sorrindo, brincando. Ele disse que voltaria. Ele prometeu. Mas promessas não seguram ninguém nesse mundo. Promessas não mudam o destino. Camila não sabe exatamente como chegou ao hospital. Tudo parecia um borrão. Quando finalmente entrou na sala onde disseram que ele estava, sentiu as pernas falharem. O corpo dele estava ali, coberto até o peito, imóvel, sem vida. Parecia errado. Parecia impossível. Ela esperava que ele se levantasse a qualquer momento, que dissesse que tudo não passava de um engano. Mas Rafael nunca mais falaria, nunca mais riria, nunca mais tocaria sua barriga e falaria com o bebê. Alguém tentava explicar o que tinha acontecido, mas as palavras não faziam sentido. Um motorista bêbado. Um cruzamento. O impacto foi forte demais. Morte instantânea. Nenhuma chance. Camila ouvia tudo, mas ao mesmo tempo, não ouvia nada. O som parecia abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. A única coisa que conseguia sentir era o vazio crescendo dentro dela, como se algo estivesse sendo arrancado de seu peito com violência. As horas seguintes foram um borrão. Pessoas vieram falar com ela, tentaram consolá-la, mas nada entrava na sua cabeça. Ela voltou para casa sozinha, a casa onde Rafael nunca mais entraria. Sentou-se na cama e olhou para o espaço vazio ao lado, o espaço que sempre foi dele. Colocou a mão na barriga, tentando encontrar algum conforto, mas tudo o que sentia era um desespero sufocante. Nos dias que se seguiram, Camila mal conseguia sair da cama. Não comia, não falava, não chorava. Apenas ficava ali, imóvel, esperando que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual acordaria a qualquer momento. Mas cada amanhecer trazia a mesma realidade cruel. Rafael se foi. E ela estava sozinha de novo. A gravidez, que antes parecia um presente, agora parecia um fardo insuportável. Como ela criaria um bebê sem ele? Como seguiria em frente quando tudo dentro dela gritava que nada mais fazia sentido? Mas o tempo não espera ninguém. E gostando ou não, ela teria que seguir. Mesmo que não soubesse como. Camila passou os meses seguintes no automático. A dor da perda de Rafael era tão grande que, por algum tempo, ela se recusou a pensar no futuro. O bebê continuava crescendo dentro dela, mas tudo parecia distante, como se não fosse real. As pessoas ao seu redor tentavam ajudar. Diziam que ela precisava ser forte pelo filho, que Rafael gostaria que ela seguisse em frente. Mas como seguir em frente quando a pessoa que fazia tudo valer a pena simplesmente não estava mais ali? Como se preparar para ser mãe quando, no fundo, tudo o que queria era desistir? Ela parou de contar os dias. Os meses passaram sem que percebesse. Só notava o tempo porque seu corpo mudava, sua barriga crescia, os movimentos do bebê ficavam mais fortes. No começo sentia raiva, não do bebê, mas da vida. Não era justo que Rafael não estivesse ali para sentir aqueles chutes, para ouvir o coração do filho batendo nas consultas, para rir com ela quando as pessoas perguntavam se já tinham escolhido um nome. Mas, ao mesmo tempo, cada pequeno movimento dentro dela era um lembrete de que uma parte dele ainda estava viva. A bolsa estourou de madrugada. Camila acordou com uma dor forte no baixo ventre e umidade entre as pernas. Por um momento, o pânico tomou conta dela. Ela não estava pronta. Não sabia o que fazer. Mas não havia escolha. O bebê estava vindo. Pegou a bolsa que tinha preparado semanas antes e chamou um táxi, já que não tinha ninguém para levá-la ao hospital.
As dores aumentavam a cada minuto e o medo crescia junto. Quando chegou ao hospital, mal conseguia falar. As enfermeiras a colocaram em uma cadeira de rodas e a levaram direto para a sala de parto. Tudo aconteceu rápido demais. Médicos falavam com ela, mandavam respirar fundo, diziam que logo estaria com seu filho nos braços. Mas Camila só conseguia pensar em Rafael. Ele deveria estar ali, segurando sua mão, dizendo que tudo ficaria bem. O parto foi difícil. A dor era insuportável, e em vários momentos ela achou que não conseguiria. Mas então, no meio do caos, um som preencheu a sala. Um choro alto, forte. Miguel tinha nascido. Quando colocaram o bebê nos braços dela, Camila sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele era pequeno, frágil, os olhos ainda inchados, a pele quente. E era dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela chorou. Mas não era só tristeza. Era uma mistura de tudo: dor, amor, saudade, medo. Miguel era um pedaço de Rafael, um pedaço dela. E agora, ela sabia que não importava o que acontecesse, faria de tudo para protegê-lo. Os primeiros meses com Miguel foram os mais difíceis da vida de Camila. Ela já sabia que criar um filho sozinha seria um desafio, mas nada a preparou para o cansaço extremo, para as noites sem dormir e para o desespero de não saber o que fazer quando ele chorava sem parar. Algumas vezes, ficava olhando para ele, pequenininho em seus braços, e se perguntava se realmente daria conta. Não tinha ninguém para ajudá-la, ninguém para segurar Miguel enquanto tomava um banho demorado ou para dizer que tudo ficaria bem quando o medo batia mais forte. Era só ela. O dinheiro começou a acabar mais rápido do que esperava. Mesmo economizando, as contas pareciam se multiplicar. O aluguel, as fraldas, a comida, os remédios. O salário da licença maternidade era pouco e não duraria para sempre. Ela precisava voltar ao trabalho. Só que havia um problema. Onde deixaria Miguel? Creches eram caras e as poucas opções gratuitas tinham filas enormes. Não podia pagar uma babá e também não conhecia ninguém de confiança para ajudar. Cada solução que pensava esbarrava em um novo problema e o desespero crescia. Com o coração apertado, Camila decidiu conversar com sua chefe para pedir um tempo extra. Trabalhava como atendente em uma lanchonete pequena, e o dono sempre foi rígido com horários. No fundo, sabia que seria difícil conseguir, mas precisava tentar. No dia da conversa, chegou mais cedo do que o normal, ansiosa. Assim que a chefe apareceu, respirou fundo e explicou a situação. Eu entendo, Camila, mas preciso de alguém que esteja aqui todos os dias. Não posso segurar sua vaga, foi a resposta direta que recebeu. Camila tentou argumentar, dizer que precisava de mais algumas semanas para encontrar uma solução, que daria um jeito, mas a resposta foi a mesma. O restaurante precisava de alguém disponível o tempo todo, e ela, claramente, não podia ser essa pessoa agora. Ser demitida foi como levar um soco no estômago. Saiu do trabalho sentindo as pernas fracas, o peito apertado. O que faria agora? Como pagaria o aluguel no próximo mês? E Miguel? Olhou para o filho dormindo no carrinho, tão pequeno, tão inocente, e sentiu vontade de chorar, mas não podia. Chorar não pagava as contas. Chorar não enchia a geladeira. Ela precisava encontrar uma solução, e precisava ser rápido. Nos dias seguintes, Camila bateu de porta em porta, procurando qualquer trabalho que pudesse fazer. Mas ninguém queria contratar uma mulher com um bebê de poucos meses. E se ele ficar doente? Perguntavam. E se você faltar? Questionavam. No final do dia, sempre voltava para casa sem nada. O peso da responsabilidade a esmagava mais a cada dia. O dinheiro estava acabando. Contava as moedas antes de ir ao mercado, cortava qualquer gasto desnecessário. Mas até as necessidades básicas estavam ficando difíceis de pagar. As contas acumulavam, o aluguel estava atrasado e Camila começou a temer o pior. Numa noite qualquer, sentou-se ao lado do berço de Miguel e segurou a mãozinha dele. Me desculpa, filho, sussurrou,
sentindo o nó na garganta apertar. Nunca quis que ele passasse por isso. Nunca quis que a vida dele fosse cheia de dificuldades como a dela foi. Mas agora, mais do que nunca, precisava encontrar uma saída, porque independentemente do que acontecesse, não deixaria Miguel desamparado. Ele era tudo o que tinha, e por ele, lutaria até o fim. Camila já estava no limite. Os dias passavam, e o dinheiro diminuía. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia, e cada ida ao mercado era um exercício de cortar tudo o que não fosse essencial. Passava horas procurando trabalho, mas todas as portas pareciam se fechar na sua cara. Cada não que recebia era como um peso extra em seus ombros. E Miguel? Ele não entendia nada do que estava acontecendo. Continuava sorrindo quando ela fazia caretas, esticando os bracinhos quando queria colo. Ele confiava nela completamente. E essa confiança fazia Camila sentir ainda mais medo de falhar. Numa tarde quente, sentada na sala apertada do apartamento, ela pegou o telefone e ligou para Vanessa, uma amiga dos tempos de escola. Não eram tão próximas, mas Vanessa sempre foi do tipo que conhecia todo mundo. Talvez soubesse de alguma vaga, qualquer coisa. A ligação foi curta. Camila explicou sua situação e Vanessa, depois de alguns segundos em silêncio, respondeu: "Vou perguntar para uma conhecida minha. Te aviso se souber de algo." Camila não esperava muito. Já tinha ouvido promessas vazias antes, mas naquela mesma noite Vanessa mandou uma mensagem. "A Andrade em Lima tá contratando faxineira. Não é muito, mas é algo. Quer que eu passe seu nome?" Camila ficou olhando para a tela do celular por um tempo. Uma empresa enorme e conhecida. Na cidade. Ela nunca trabalhou num lugar assim. Mas importava? Não. O que importava era pagar o aluguel, colocar comida na mesa, garantir que Miguel tivesse tudo o que precisava. "Sim, por favor", respondeu. 2 dias depois, estava na recepção da Andrade em Lima, segurando uma pasta com seus documentos. Vestia a melhor roupa que tinha, uma calça social antiga e uma blusa simples, mas sentia que não pertencia àquele lugar. O prédio era enorme, cheio de pessoas apressadas em ternos bem cortados. Camila nunca tinha pisado num ambiente tão sofisticado. A entrevista foi rápida. A supervisora de limpeza, Dona Marta, fez perguntas diretas. "Já trabalhou com isso antes?" Camila disse que não, mas que aprendia rápido. "Tem disponibilidade para começar imediatamente?" Ela respondeu que sim. E então, sem rodeios, Dona Marta soltou um simples "pode começar amanhã." Camila saiu do prédio sentindo um alívio que não sentia há meses. Tinha conseguido. Não era o trabalho dos sonhos, mas era um trabalho. Era uma chance de recomeçar. Quando chegou em casa e pegou Miguel no colo, sentiu o peso do mundo diminuir, mesmo que só um pouco. "A mamãe conseguiu, filho", sussurrou, segurando as mãozinhas dele. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz no fim do túnel. Na manhã seguinte, vestiu o uniforme azul simples que recebeu e chegou cedo para o primeiro dia. Andrade em Lima era um mundo completamente diferente do que estava acostumada. Salas enormes, corredores brilhantes, gente importante andando de um lado para o outro sem nem notar sua presença. Seu trabalho era limpar, organizar, deixar tudo impecável antes que os funcionários entrassem nas salas. Camila não se importava. Pegava no pesado sem reclamar, porque sabia que cada pano passado, cada chão limpo, cada hora trabalhada, significava comida para Miguel, um teto seguro sobre suas cabeças. Os dias foram passando, e ela começou a se acostumar com a rotina. Algumas colegas eram simpáticas, outras nem tanto. Dona Marta era rígida, mas justa. Se Camila fizesse seu trabalho direito, não teria problemas. Então ela fazia. Chegava cedo, saía tarde, sempre atenta para não errar. Precisava daquele emprego. Uma noite, depois do expediente, sentou-se no sofá com Miguel no colo e olhou ao redor. O apartamento ainda era pequeno, ainda faltavam muitas coisas, mas agora parecia diferente. Agora havia esperança.
Camila não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Camila já sabia que aquele dia seria difícil assim que abriu os olhos. O primeiro sinal foi Miguel, que passou a noite inquieto, resmungando e chorando sem motivo aparente. Ela tentou de tudo. Embalou, cantou baixinho, deu uma madeira, nada funcionou. Quando ele finalmente dormiu, já era quase de manhã, e ela mal teve tempo de fechar os olhos antes do despertador tocar. O corpo pedia por mais algumas horas de descanso, mas não havia essa opção. Ela tinha que trabalhar. Levantou-se da cama, com a cabeça pesada, e foi direto para o banheiro, lavando o rosto na tentativa de espantar o cansaço. Miguel ainda dormia, mas sabia que não demoraria para acordar novamente. Tentou se arrumar o mais rápido possível, vestindo o uniforme de faxineira e prendendo o cabelo em um coque. Olhou para o relógio. Estava no limite do horário. Se saísse logo, ainda conseguiria deixar Miguel com a babá e pegar o ônibus, sem atrasos. Foi então que o telefone tocou. O coração de Camila acelerou antes mesmo de atender. Algo dentro dela dizia que não era uma boa notícia. E estava certa. Do outro lado da linha, a voz de Dona Lourdes, a vizinha que cuidava de Miguel, enquanto ela trabalhava, soava cansada. Camila, querida, me desculpa, mas não vou poder ficar com ele hoje. Minha filha passou mal de madrugada, estou no hospital com ela. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o desespero subir pelo peito. Mas Dona Lourdes, eu não tenho com quem deixar ele. Preciso trabalhar. A mulher suspirou do outro lado. Eu sei, querida, mas não posso te ajudar hoje. Espero que entenda. E a ligação foi encerrada. Por um momento, Camila ficou parada no meio da sala, tentando processar a situação. Não podia faltar no trabalho. Tinha conseguido aquele emprego há pouco tempo, ainda estava no período de experiência. Qualquer deslize poderia ser demitida. Mas também não podia deixar Miguel sozinho. O que faria? Tentou ligar para outras pessoas, mas ninguém podia ajudar. O tempo estava passando, e o desespero aumentava. Foi quando olhou para Miguel, ainda sonolento no berço, e tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Pegou o bebê no colo, colocou uma roupa quentinha nele e enfiou algumas fraldas na bolsa. Não tinha escolha. Teria que levá-lo para o trabalho escondido. O caminho até a Andrade em Lima foi uma mistura de medo e adrenalina. No ônibus manteve Miguel bem quieto, torcendo para que ninguém perguntasse nada. O plano era simples. Deixaria ele em uma sala vazia por algumas horas, terminaria seu turno o mais rápido possível e sairia antes que alguém percebesse. Não era ideal, mas era o único jeito. Quando chegou à empresa, respirou fundo e entrou. Pela porta dos fundos, onde ficavam os funcionários da limpeza. Ninguém pareceu notar que carregava algo debaixo do casaco. Seguiu direto para uma sala de materiais, afastada e pouco usada. Colocou Miguel ali, ajeitando um cobertor para que ele ficasse confortável. Fica quietinho, meu amor. A mamãe já volta, sussurrou, sentindo o coração apertar. Começou a trabalhar com pressa, tentando terminar tudo antes que alguém descobrisse. Mas o destino parecia decidido a complicar ainda mais seu dia. Miguel começou a chorar. Não um choro discreto, mas um daqueles desesperados, impossíveis de ignorar. Camila largou o esfregão e correu para a sala onde o tinha deixado. Pegou o bebê no colo, balançando-o de um lado para o outro, tentando acalmá-lo. Mas quanto mais nervosa ficava, mais ele chorava. E foi nesse momento, com Miguel nos braços e lágrimas quase escapando de seus olhos, que ouviu uma voz atrás dela. O que diabos está acontecendo aqui? O sangue de Camila gelou. Ela se virou devagar, e ali, parado na porta, estava Henrique Monteiro, o diretor executivo da Andrade em Lima. O homem que tinha fama de ser impiedoso com funcionários. O homem que podia decidir sua demissão com uma única palavra. E pelo olhar furioso dele, era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Camila sentiu o estômago revirar. Seu corpo congelou por um instante, e a única coisa que conseguia ouvir era o choro de Miguel, que parecia ainda mais alto naquele silêncio sufocante.
Henrique Monteiro, o homem mais temido da empresa, estava parado ali, com a expressão fechada e os olhos cravados nela. Ele usava um terno impecável, o cabelo bem alinhado e uma postura rígida que exalava autoridade. Camila já tinha ouvido falar dele pelos corredores. Diziam que era impiedoso, exigente ao extremo e que não tolerava erros. E agora, ali estava ela, segurando um bebê no meio do expediente, flagrada pelo pior chefe que poderia encontrar. Segundos se arrastaram, e Camila sentiu o coração martelando no peito. Ela precisava dizer algo, mas sua mente estava completamente em branco. Henrique deu um passo à frente, cruzando os braços. "Quer me explicar o que exatamente está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz grave e controlada, mas com um tom nitidamente irritado. Camila engoliu em seco e apertou Miguel contra o peito. Eu não tinha com quem deixar ele hoje", disse rapidamente, a voz saindo mais fraca do que queria. "Minha babá cancelou de última hora, e eu não podia faltar ao trabalho." Henrique ergueu uma sobrancelha, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "E sua solução foi trazer um bebê para dentro da empresa? Você tem ideia do risco que isso representa? E se alguém o encontrasse antes de mim? Ou pior, se algo acontecesse com ele aqui dentro?" Cada palavra dele era um golpe em sua dignidade. Camila sabia que tinha errado, mas não teve escolha. Sentiu um nó se formar em sua garganta, mas recusou-se a chorar na frente daquele homem. "Eu sei que foi errado, senhor, mas eu precisava trabalhar. Eu não posso perder esse emprego", disse, forçando-se a manter a voz firme. Henrique a analisou por um momento, e o olhar dele era impossível de decifrar. O silêncio ficou pesado. Camila esperava pelo pior. Talvez ele gritasse com ela, exigisse que saísse imediatamente ou chamasse a supervisora para dispensá-la na hora. Mas o que aconteceu foi o oposto. Por um breve instante, algo na expressão de Henrique mudou. Foi sutil, mas ela percebeu, como se por um segundo ele tivesse sido atingido por alguma lembrança distante. Seus olhos passaram de furiosos para vazios. E então, antes que Camila pudesse entender o que estava acontecendo, ele desviou o olhar, respirou fundo e passou a mão no rosto, como se estivesse tentando controlar algo dentro dele. Miguel, ainda em seu colo, soluçava baixinho, o rostinho vermelho do choro. Camila olhou para ele e, instintivamente, o embalou de leve, murmurando palavras de conforto. Henrique observou a cena sem dizer nada, seu olhar fixo no bebê. "Quantos meses ele tem?" perguntou, do nada. Camila piscou, surpresa com a mudança, repentina no tom dele. 6, respondeu com hesitação. Henrique assentiu, mas não disse mais nada. Mais alguns segundos de silêncio, até que ele soltou um longo suspiro. "Você não pode trazer seu filho para o trabalho. Isso é óbvio. Mas também não posso simplesmente te mandar embora sem que você tenha tempo de encontrar outra solução", disse, e Camila arregalou os olhos. Ela esperava tudo, menos aquilo. "Vá para casa hoje, cuide do seu filho, e amanhã, volte sem ele disse, com a voz mais fria, mas sem a dureza inicial. Antes que ela pudesse agradecer ou dizer qualquer coisa, Henrique virou as costas e saiu da sala, deixando Camila ali, segurando Miguel, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Henrique saiu daquela sala com passos firmes, mas, por dentro, estava uma bagunça. Ele não deveria ter hesitado. Se fosse qualquer outro funcionário, teria mandado embora na hora, sem segunda chance. Mas algo naquela cena o travou. O choro do bebê, a maneira como Camila o segurava desesperada, o medo estampado no rosto dela. Tudo aquilo o atingiu de um jeito que ele não estava preparado para lidar. Quando entrou no elevador, sentiu o peito apertar, como se um peso antigo voltasse a esmagá-lo. Assim que chegou ao seu escritório, trancou a porta, afrouxou a gravata e passou as mãos pelo rosto. Tentou se concentrar no que precisava fazer, mas a imagem daquele bebê continuava em sua mente. E junto com ela, veio uma lembrança que ele passou anos tentando enterrar. Henrique já segurou um bebê daquele jeito antes. Seu próprio filho, Gabriel.
tão pequeno, tão frágil, tão inocente. Ele lembrava do cheiro, da pele macia, do som, da risada dele quando brincavam juntos no tapete da sala. E, acima de tudo, lembrava do amor que sentia por ele. Um amor que foi arrancado de sua vida de forma brutal. Seu peito começou a doer como se alguém tivesse socado seu estômago. Ele fechou os olhos com força, mas isso só fez as lembranças voltarem ainda mais vivas. O dia do acidente ainda estava fresco na mente de Henrique, mesmo que ele evitasse pensar nisso. Às vezes, os detalhes voltavam sem aviso. O som do telefone tocando na mesa do escritório, a voz trêmula do atendente do hospital, o barulho da chuva contra o vidro enquanto dirigia em alta velocidade para chegar até lá. Mas o pior de tudo era lembrar dela. Júlia. Ela tinha sido o grande amor da sua vida. Não foi um romance explosivo ou cheio de reviravoltas dramáticas, mas uma parceria, sólida, construída aos poucos. Henrique era um homem prático, e Júlia equilibrava isso com sua leveza. Ela ria com facilidade, falava demais, e tinha uma mania irritante de cantarolar músicas aleatórias enquanto cozinhava. Mas, acima de tudo, ela era o coração da família que construíram. Naquele dia, Júlia tinha ligado para ele pouco antes do acidente. Gabriel está com sono, mas acho que vai dormir assim que chegarmos. Você chega logo? A voz dela era tranquila, sem pressa, sem saber o que estava prestes a acontecer. Henrique sorriu do outro lado da linha. Saio do trabalho em meia hora, dirige com cuidado. Foi a última coisa que disse a ela. Meia hora depois, Júlia e Gabriel estavam mortos. O carro dela foi atingido em cheio por um motorista bêbado que avançou o sinal. O impacto foi tão forte que Gabriel, que dormia preso à cadeirinha no banco de trás, morreu na hora. Júlia sobreviveu por alguns minutos, o suficiente para ser levada ao hospital. Mas quando Henrique chegou, já era tarde. Ela perguntou por você, disse uma enfermeira, tocando levemente o ombro dele. Antes de partir, disse para você cuidar do Gabriel, mas não havia mais ninguém para cuidar. Henrique nunca soube explicar o que sentiu naquele momento. Raiva? Dor? Um vazio absoluto? Ele apenas ficou parado no corredor branco do hospital, incapaz de se mover, incapaz de chorar. Tudo o que ele amava tinha sido arrancado dele em questão de minutos. E a vida seguiu, sem Gabriel, sem Júlia, sem nada. Nos meses seguintes, Henrique se tornou um fantasma da própria existência. Jogou-se no trabalho como se isso pudesse preencher o buraco que o consumia. Cortou laços, evitou conversas, afastou qualquer um que tentasse se aproximar, porque permitir que alguém entrasse na sua vida significava correr o risco de perder de novo. E ele não suportaria passar por isso uma segunda vez. Desde então, Henrique se tornou um homem frio. Ele precisava ser. Se fechou para o mundo, se afundou no trabalho, construiu uma armadura ao redor de si para que ninguém mais pudesse machucá-lo. Amor, laços, conexões, tudo isso só levava à dor, e ele não suportaria perder mais ninguém. Mas agora, anos depois, ali estava ele, diante de uma situação que o fez reviver tudo. Aquele bebê, Miguel, não era Gabriel. Mas por um momento, ao vê-lo chorando nos braços da mãe, sentiu um aperto no peito que não sentia há muito tempo. Viu algo familiar no desespero de Camila, na forma como ela segurava o filho como se sua vida dependesse daquilo. Henrique conhecia aquela dor. A dor de ter o mundo desmoronando nas mãos e não poder fazer nada para impedir. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Não podia se deixar levar por emoções do passado. Já tinha enterrado essa parte de sua vida. Pelo menos, era o que pensava. Mas agora, algo dentro dele estava começando a rachar. E por mais que tentasse ignorar, sabia que aquela mulher e seu filho tinham acabado de abrir uma porta que ele jurou nunca mais escancarar. Camila chegou para trabalhar no dia seguinte com o coração acelerado. O medo da demissão ainda estava ali, pesando em seus ombros.
Por mais que Henrique Monteiro tivesse mandado que ela voltasse sem Miguel, isso não significava que ela estava segura no emprego. Podia ser só uma maneira mais educada de dar tempo para que ela mesma pedisse para sair. Mas ela não tinha escolha. Precisava daquele trabalho mais do que nunca. Assim que entrou no prédio, sentiu os olhares das colegas da limpeza. A notícia sobre o bebê já tinha se espalhado, claro. Algumas cochichavam entre si, outras apenas observavam. Dona Marta, a supervisora, se aproximou rapidamente cruzando os braços. Camila, você tem noção da confusão que causou ontem? Se fosse outro chefe, você já estaria na rua. Disse num tom baixo, mas carregado de irritação. Camila abaixou a cabeça. Eu sei, Dona Marta. Me desculpe. Não vai acontecer de novo. A mulher respirou fundo, analisando-a por um momento. Depois balançou a cabeça. O Sr. Henrique quer falar com você no escritório dele. Agora. O estômago de Camila revirou. Era isso, então. A demissão estava selada. Engolindo a ansiedade, ela subiu pelo elevador até o andar da diretoria. Nunca tinha pisado ali antes. Os corredores eram luxuosos, silenciosos, completamente diferentes da parte da empresa onde costumava ficar. Quando chegou na porta do escritório de Henrique Monteiro, hesitou. Depois, bateu de leve. Entre. A voz dele soou firme e ela obedeceu, fechando a porta atrás de si. Henrique estava sentado atrás da mesa, analisando alguns papéis. Não olhou para ela de imediato, o que só aumentou sua tensão. Camila sentiu as mãos suarem. Depois de um silêncio agonizante, ele ergueu os olhos. Você já encontrou alguém para cuidar do seu filho? Perguntou direto. A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela esperava um sermão, uma advertência, qualquer coisa, menos aquilo. Ainda não, senhor. Estou procurando, mas não tenho muitas opções. Henrique observou-a por um momento, como se estivesse pensando em algo. Depois, soltou um suspiro, recostando-se na cadeira. Eu poderia simplesmente te demitir. Seria mais fácil, mas... Ele pausou, como se hesitasse, e então continuou. Não vou fazer isso. Camila piscou, confusa. O quê? Você precisa do emprego. Seu filho precisa de você. Eu não vou ser o responsável por tirar seu sustento. Mas isso não significa que pode quebrar as regras quando quiser. Se isso acontecer de novo, não terei outra escolha. Ela sentiu o peito aliviar, mas ao mesmo tempo, a curiosidade a consumiu. Por que ele estava fazendo isso? Por que alguém tão rígido e impiedoso estava lhe dando uma segunda chance? Henrique percebeu o olhar dela e desviou o olhar, ajeitando os papéis na mesa, como se quisesse encerrar a conversa. É só isso. Pode voltar ao trabalho. Camila abriu a boca para agradecer, mas percebeu que ele já tinha se fechado novamente. Como se qualquer pequena rachadura que tivesse se formado na sua postura rígida tivesse sido rapidamente selada. Então, sem saber exatamente o que pensar, apenas assentiu e saiu da sala. Enquanto descia pelo elevador, sentiu algo estranho dentro de si. Henrique Monteiro não era só o chefe cruel que todos diziam. Ele escondia algo. E por algum motivo, tinha escolhido ajudá-la. Ela não sabia o motivo, mas algo lhe dizia que aquela história ainda estava longe de acabar. Camila voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas por dentro tudo parecia diferente. Henrique Monteiro lhe deu uma segunda chance. Algo que ninguém esperava, nem mesmo ela. A fama dele era clara. Um chefe frio, inflexível, sem paciência para erros. E ainda assim, ele não a demitiu. Isso a deixava inquieta. Não que estivesse reclamando. Ela precisava do emprego mais do que nunca. Mas não conseguia entender. Talvez ele apenas não quisesse lidar com os trâmites de contratar outra pessoa. Ou talvez tivesse algo mais. Nos primeiros dias depois do incidente, Camila evitou cruzar o caminho dele. Sabia que sua melhor estratégia era manter-se invisível, fazer seu trabalho e não dar mais motivos para que ele mudasse de ideia sobre deixá-la ficar. Mas o destino parecia ter outros planos.
Foi numa manhã comum, quando estava limpando a sala de reuniões, que Henrique entrou sem perceber que ela estava ali. Ele falava ao telefone, sua voz carregada de impaciência. Eu já disse que não quero discutir isso de novo, Júlia. Está decidido. Ele parou diante da janela, olhando para a cidade abaixo, enquanto a outra pessoa falava do outro lado da linha. Camila não queria parecer curiosa, mas foi impossível não notar o jeito tenso como ele esfregou a testa, os ombros rígidos, como se estivesse segurando algo dentro de si. Por um instante, ela viu um Henrique diferente. Não o chefe durão, mas um homem cansado, lidando com algo que claramente mexia com ele. Mas antes que pudesse sair da sala, tentando evitar qualquer tipo de constrangimento, ele percebeu sua presença. Os olhos dele a fitaram, surpresos por um segundo, antes de voltarem ao olhar sério de sempre. Ele desligou o telefone sem cerimônia e caminhou até a mesa, abrindo alguns documentos. Camila hesitou. Será que devia sair sem dizer nada? Mas, sem pensar muito, as palavras escaparam de sua boca. Parece que foi uma conversa difícil. Henrique ergueu os olhos, claramente não acostumado a ser abordado dessa forma. Por um instante, parecia que iria ignorá-la, mas então soltou um suspiro discreto e disse algo que a pegou de surpresa. Você nem imagina. Camila piscou. Não esperava que ele respondesse. Muito menos que seu tom soasse tão cansado. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Henrique voltou a se concentrar nos papéis, como se o momento tivesse passado. Depois daquele dia, as coisas mudaram de um jeito sutil. Henrique parecia notar sua presença mais do que antes. Não era exatamente gentil. Continuava sendo o chefe exigente e fechado de sempre. Mas algo na forma como a olhava não era mais a mesma. Às vezes, quando cruzavam pelos corredores, ele a observava por um segundo a mais antes de seguir adiante. Outras vezes, ela pegava-se notando detalhes sobre ele que antes ignorava. Como ele sempre tomava café sem açúcar. Como fechava os olhos por um breve instante antes de começar uma reunião. Como se precisasse se preparar mentalmente para aquilo. Então vieram os encontros inesperados. Como na cafeteria do prédio, quando Camila foi buscar um café para se manter acordada depois de uma noite difícil com Miguel. Henrique estava lá, mexendo no celular, mas olhou para ela quando entrou. Seu filho está bem? A pergunta a pegou desprevenida. Ele não precisava perguntar isso. Não fazia parte do trabalho dele se importar. Mas ele perguntou. Camila assentiu. Sim, obrigada por perguntar. Henrique apenas balançou a cabeça e voltou ao celular, como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. Camila não sabia exatamente quando começou a perceber, mas algo dentro dela começou a mudar. No começo, tentou ignorar. Era só gratidão, certo? Henrique Monteiro não a demitiu quando teve a chance, e isso já era mais do que a maioria dos chefes faria. Mas então ele começou a notar sua presença de um jeito diferente. Os olhares, demorados, as perguntas sobre Miguel, os momentos em que ele hesitava antes de se afastar. Camila sabia o que aquilo significava, e era exatamente isso que a deixava apavorada. Ela não podia se dar ao luxo de sentir nada por ele. Henrique era seu chefe, um homem distante, fechado, complicado. Ele vivia em um mundo completamente diferente do dela. Mesmo se algo surgisse entre eles, o que era uma ideia absurda. Como isso funcionaria? Ela, uma mãe solteira, lutando para sobreviver. Ele, um executivo de uma das maiores empresas da cidade, cercado por pessoas que viviam de status e poder. Não fazia sentido. Mas o coração não segue lógica, e Camila começou a perceber que, por mais que tentasse evitar, Henrique estava se infiltrando em seus pensamentos. Quando não o via durante o dia, notava sua ausência. Quando Miguel fazia algo novo, por algum motivo, pensava em contar para ele. E quando Henrique perguntava sobre seu filho, mesmo que de forma casual, sentia um calor estranho no peito. Isso precisava parar. Ela começou a se afastar. Evitava cruzar o caminho dele nos corredores,
Saía mais cedo dos lugares quando percebia que ele estava por perto. Se ele olhava em sua direção, desviava o olhar rapidamente. Não podia permitir que essa linha invisível entre eles ficasse mais forte, mas parecia que quanto mais tentava fugir, mais o destino jogava os dois no mesmo caminho. Certa noite, depois do expediente, Camila estava saindo do prédio quando a chuva começou a cair de repente. Forte, grossa, sem aviso. Ela não tinha guarda-chuva e o ponto de ônibus ficava longe. Tentou se encolher perto da entrada do prédio, esperando a chuva diminuir. Mas então uma voz soou ao seu lado. "Vou te dar uma carona." Ela se virou e encontrou Henrique ali, parado com um guarda-chuva em uma mão e as chaves do carro na outra. Ele disse aquilo de um jeito simples, sem arrogância, sem parecer que estava fazendo um favor. Apenas um fato. Camila hesitou. "Não, precisa. Eu posso esperar passar." Ele olhou para a rua, onde a chuva só parecia piorar, e ergueu uma sobrancelha. "Vai esperar quanto tempo? Até amanhã?" Ela quase riu, mas se segurou. Henrique suspirou e abriu o guarda-chuva. "Camila, entra no carro." E então, antes que pudesse pensar melhor, ela entrou. O caminho foi silencioso no começo. O cheiro do carro dele era limpo, sofisticado, diferente de tudo que ela estava acostumada. Camila mantinha as mãos sobre o colo, sem saber onde olhar. Sentia a presença dele ao seu lado, forte, imponente. Foi Henrique quem quebrou o silêncio. "Por que está me evitando?" A pergunta veio direta, sem rodeios. Camila sentiu o estômago apertar. "Eu não estou evitando você." Henrique soltou um riso curto, sem humor. "Camila." Ela fechou os olhos por um segundo. Não podia mentir para ele. Ele não era burro. "Porque não quero confundir as coisas", respondeu finalmente. Ele ficou em silêncio por um momento, como se analisasse o que ela disse. "E o que exatamente está confuso?" Camila virou o rosto para ele, e foi um erro. Porque naquele momento, percebeu que estava mais próxima do que deveria. Que havia algo na forma como ele a olhava que fazia sua respiração falhar por um segundo. "Isso." Ela apontou entre os dois. "Isso aqui. Isso que você finge que não percebe. Eu não posso me dar ao luxo de errar, Henrique. Eu tenho um filho para cuidar. Eu não posso arriscar tudo porque..." Ela parou. Não conseguiu terminar a frase. Henrique dirigia com o maxilar travado, os olhos fixos na estrada. Quando finalmente respondeu, sua voz veio baixa, quase um sussurro. "Eu também não posso." O carro parou na frente do prédio de Camila. O silêncio pesava. Ela não sabia o que dizer, e Henrique parecia estar lutando contra algo dentro dele. Finalmente, ele soltou um suspiro e olhou para ela. "Boa noite, Camila." Ela engoliu em seco, pegou sua bolsa e saiu do carro sem dizer mais nada. Quando entrou no prédio e subiu as escadas, sentiu as pernas trêmulas. Algo estava acontecendo. Algo que ela não podia controlar. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Camila sentiu o primeiro sinal de que algo estava errado quando pegou Miguel no colo naquela manhã. Ele sempre acordava cheio de energia, balbuciando palavras desconexas e mexendo os bracinhos no ar. Mas naquele dia estava diferente. Seu corpinho parecia mais quente que o normal, e seus olhos, normalmente brilhantes, estavam pesados, sonolentos, demais. Seu coração acelerou. Colocou a mão na testa dele e sentiu o calor subir pelo seu próprio braço. Febre. Não era só um pouquinho de calor. Era febre de verdade, do tipo que deixava o corpo mole e os olhos caídos. O medo subiu pelo peito de Camila como uma onda gelada. Pegou o termômetro com pressa, tentando não entrar em pânico antes da hora. Quando o aparelho apitou, ela olhou para os números e sentiu o estômago afundar. 39,9. Alto demais. "Miguel, meu amor, você tá bem?" Sussurrou. Mas ele só murmurou algo fraco e se aconchegou ainda mais em seu colo. Ela sabia que bebês tinham febre o tempo todo. Já tinha lido sobre isso, sobre como era comum.
sobre como o sistema imunológico deles ainda estava se fortalecendo. Mas ver Miguel daquele jeito, tão frágil, tão diferente do bebê sorridente de sempre, fazia sua mente entrar em desespero. Respirou fundo e tentou se acalmar. Precisava agir rápido. Foi até a cozinha e pegou um pano limpo, umedecendo com água fria e colocando na testa dele. Enquanto isso, tentava lembrar de tudo que já tinha lido sobre febre em bebês. Precisava mantê-lo hidratado. Precisava monitorar se a temperatura subia ainda mais. Mas e se fosse algo mais sério? Uma infecção? Uma virose perigosa? E se... Camila fechou os olhos e afastou os piores pensamentos. Não podia se desesperar. Pegou o celular e ligou para a unidade de saúde mais próxima. A mulher do outro lado da linha perguntou os sintomas, a temperatura, e então respondeu com calma. Se não baixar nos próximos 30 minutos, traga ele para cá. Ela olhou para Miguel de novo, respirando pesado, ainda quente demais em seus braços. 30 minutos pareciam uma eternidade. Passou o tempo monitorando cada pequena mudança nele, mas a febre não baixava. Foi então que tomou sua decisão. Não ia esperar. Vestiu uma roupa rápida, colocou Miguel no carrinho e saiu do apartamento, sem se importar com a chuva fina que começava a cair do lado de fora. Quando chegou ao posto de saúde, a recepção estava cheia. Crianças tossindo, mães preocupadas, senhores de idade esperando pacientemente. Camila foi direto até a recepcionista, explicando a situação. A mulher olhou para Miguel e assentiu, dizendo que um médico chamaria em breve. Os minutos ali pareciam se arrastar. Miguel estava sonolento, os olhos fechando e abrindo devagar. Camila sentia o coração apertado, o medo crescendo. Cada vez que ele soltava um gemido baixo, ela segurava sua mãozinha e sussurrava palavras de conforto. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui. Foi então que seu celular vibrou. No bolso, ela pegou rápido, esperando que fosse uma mensagem de Vanessa ou Dona Lourdes, perguntando sobre Miguel. Mas não era. Henrique Monteiro. Seu peito travou. Ele nunca mandava mensagens. Você faltou hoje. Algum problema? Camila hesitou por um momento antes de digitar. Miguel tá com febre alta. Tô no posto de saúde com ele. A resposta veio quase que imediatamente. Onde? Ela franziu a testa. Não sabia por que ele estava perguntando isso, mas digitou o endereço mesmo assim. Henrique não respondeu mais nada. Os minutos passaram, e finalmente chamaram seu nome. Camila levantou rápido, segurando Miguel no colo, e seguiu a enfermeira até a sala do médico. O doutor era um homem calmo, de meia idade, que pediu para examiná-lo. Ele usou o estetoscópio, olhou os olhos, verificou os ouvidos e a garganta. É uma virose, disse ele finalmente. Nada grave, mas a febre pode levar alguns dias para passar. Vamos medicá-lo e monitorar. Se ele ficar muito abatido ou se a febre não baixar com o remédio, volte imediatamente. Camila soltou um suspiro de alívio. A enfermeira trouxe o remédio e aplicou na hora. Depois de algumas instruções finais, Camila saiu da sala mais tranquila. Ainda preocupada, claro, mas pelo menos agora sabia o que fazer. Quando chegou à recepção, foi surpreendida por algo que nunca imaginaria. Henrique Monteiro estava lá, de terno, impecável como sempre, mas com a expressão preocupada, olhando ao redor. Quando viu Camila, caminhou até ela com passos firmes. Ele tá bem? Camila piscou, atordoada. O quê? O que você tá fazendo? Aqui? Ele ignorou a pergunta. O que o médico disse? Ela piscou de novo, tentando entender a situação. É uma virose. Disseram que vai passar em alguns dias. Henrique assentiu, como se estivesse aliviado. Depois, olhou para Miguel, que dormia em seu colo. Por um instante, o olhar dele ficou diferente. Não era o chefe impiedoso, não era o homem de negócios. Era algo mais. Camila ainda estava tentando processar a presença de Henrique ali. Ele continuava parado na sua frente, observando Miguel, como se não soubesse exatamente por que tinha ido até ali. Por um momento,
Ninguém falou nada. O silêncio entre eles parecia mais pesado do que a própria situação. Então, Henrique ergueu os olhos para ela e disse sem rodeios: "Vou levar vocês para casa." Ela piscou, confusa. "O quê?" "Você veio sozinha, certo?" Ele olhou ao redor, como se procurasse por alguém. "E com um bebê doente no colo?" "Não. Faz sentido voltar de ônibus." Camila hesitou. Não queria aceitar ajuda. Não de Henrique. Ele era seu chefe. Era alguém que sempre manteve distância de todos. Alguém que jamais demonstrou qualquer tipo de envolvimento pessoal com ninguém na empresa. Mas ali estava ele, oferecendo algo que ninguém esperaria. "Eu posso me virar," ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Eu sei que pode," Henrique disse simplesmente. "Mas não precisa." Ele disse aquilo de um jeito tão direto, tão sem margem para discussão, que Camila sentiu sua resistência vacilar. Miguel se remexeu em seu colo, soltando um gemido baixinho, ainda quente de febre. Ela olhou para ele, depois para a chuva que caía lá fora. Precisava ser prática. E se aceitar aquela carona significava chegar mais rápido em casa e colocar Miguel para descansar, então que fosse. Sem dizer mais nada, ela assentiu. Henrique a conduziu até o carro sem pressa, segurando a porta para que ela entrasse. Camila ajeitou Miguel com cuidado no banco de trás, certificando-se de que ele estava confortável antes de fechar a porta. O trajeto foi silencioso no início. O som da chuva contra o vidro era a única coisa preenchendo o espaço entre eles. "Ele vai ficar bem," Henrique disse de repente, sem tirar os olhos da estrada. Camila olhou para ele surpresa. "É só uma virose," ele continuou. "Bebês pegam essas coisas o tempo todo." Ela assentiu devagar. "Eu sei, mas isso não torna menos assustador." Henrique apertou levemente o volante, como se considerasse o que ela tinha acabado de dizer. Então, depois de um longo suspiro, ele falou algo que pegou Camila completamente de surpresa. "Meu filho ficou doente uma vez." Ela congelou. Henrique nunca falava sobre sua vida pessoal. Tudo o que os funcionários sabiam sobre ele eram boatos, especulações. Mas ali estava ele, quebrando a própria regra. Camila não quis interromper. Apenas esperou. "Gabriel," ele disse, o nome saindo quase num sussurro. Tinha 3 anos. Pegou uma infecção e ficou internado por dias. Ela sentiu o peito apertar. Ele nunca mencionou um filho. Mas agora tudo fazia sentido. "Ele ficou bem?" Camila perguntou, mesmo já sabendo a resposta pelo tom dele. Henrique ficou em silêncio por um momento. O maxilar travado, os dedos apertando o volante. "Não." O carro ficou mais frio. Camila sentiu um nó se formar em sua garganta. Quis dizer algo, mas que palavras poderiam consertar uma dor como essa? Henrique respirou fundo. Endireitou-se no banco e retomou sua expressão séria. "Mas Miguel vai ficar," disse ele, como se estivesse reafirmando isso para si mesmo. O resto da viagem seguiu sem palavras, mas de alguma forma, Camila sentiu que algo tinha mudado entre eles. Quando chegaram ao prédio dela, Henrique saiu do carro e abriu a porta antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. "Eu levo ele para você." Camila hesitou, mas depois entregou Miguel para ele. Henrique segurou o bebê com mais cuidado do que ela esperava, como se tivesse segurado uma criança daquele jeito antes, e talvez já tivesse. No apartamento, ele colocou Miguel no berço com delicadeza, ajeitando o cobertor ao redor dele. Camila ficou parada na porta, observando. Henrique se afastou, olhou para ela e disse, com a voz mais suave do que nunca: "Se precisar de alguma coisa, me avise." Camila assentiu, incapaz de responder. E então ele se virou e foi embora, deixando para trás uma confusão de sentimentos que ela não sabia como organizar. Os dias passaram, e Camila ainda se pegava pensando na noite em que Henrique a levou para casa. Algo mudou entre eles naquele dia. Não foi apenas a ajuda inesperada, mas a forma como ele falou sobre Gabriel, sobre a dor que escondia de todo mundo.
Depois disso, Henrique parecia diferente. Continuava sério, fechado, mas agora seus olhos não evitavam mais os dela. Havia algo ali, um peso, uma conexão silenciosa que os dois fingiam não perceber. Camila não sabia se isso era bom ou ruim, só sabia que estava ficando cada vez mais difícil ignorar. Ela tentava seguir sua rotina normalmente, mas, inevitavelmente, esbarrava nele nos corredores. Às vezes, ele apenas a cumprimentava com um aceno discreto. Outras vezes perguntava sobre Miguel, sem encarar isso como uma obrigação. E Camila respondia, porque não conseguia evitar. Cada conversa era breve, mas carregada de algo que ambos evitavam nomear. Mas tudo isso começou a mudar quando alguém do passado de Henrique reapareceu. Foi numa tarde qualquer. Camila estava na copa dos funcionários pegando um café, quando ouviu a voz de Dona Marta, a supervisora da limpeza, cochichando com uma colega. Você viu quem tá na empresa hoje? Juliana Vasconcelos. O nome não significava nada para Camila, mas pelo tom de Dona Marta, era importante. Dizem que ela e o Sr. Henrique tiveram um romance anos atrás. Se separaram do nada, e ninguém sabe o motivo. Camila tentou ignorar. Não era da sua conta, mas algo dentro dela se remexeu. Pouco tempo depois, enquanto terminava de organizar a sala de reuniões, ouviu passos no corredor. Uma mulher entrou na sala. Alta, loira, vestindo um blazer elegante, salto alto e um perfume caro que ficou no ar. Ela nem notou Camila ali. Juliana parou perto da mesa e cruzou os braços impaciente. Você me fez esperar, Henrique. Camila congelou. Henrique entrou logo em seguida, a expressão dura. Eu estava ocupado. Você sempre está, Juliana retrucou, o olhar afiado. Mas agora não tem desculpa. Precisamos conversar. Camila tentou desaparecer no canto da sala, mas não havia como sair sem ser notada. Henrique lançou um olhar rápido na direção dela, mas não disse nada. Juliana, por outro lado, pareceu perceber a presença dela pela primeira vez. Olhou Camila de cima a baixo, como se estivesse tentando entender o que uma simples funcionária da limpeza fazia ali. Eu posso voltar depois, Camila disse baixinho, tentando escapar da tensão. Não precisa, Henrique disse rapidamente, sua voz mais firme do que o normal. Diga logo o que quer, Juliana. Juliana sorriu, mas era um sorriso sem humor. Eu quero saber se você realmente seguiu em frente. Camila sentiu o ar pesar na sala. Não era um assunto qualquer. Não era uma conversa de negócios. Era algo pessoal, íntimo. Ela não deveria estar ali ouvindo, mas ao mesmo tempo não conseguia se mover. Eu segui, Juliana. Henrique respondeu, sem hesitação. A loira inclinou a cabeça, como se analisasse as palavras dele. Depois, sorriu de novo, mas dessa vez parecia provocativa. Será? Ela olhou rapidamente para Camila antes de voltar os olhos para ele. Porque, pelo que andei ouvindo, você anda se preocupando demais com uma funcionária. Isso não parece coisa de alguém que superou o passado. O coração de Camila disparou. Ela não sabia por quê, mas sentiu como se estivesse sendo colocada no meio de algo que não entendia. Henrique não respondeu de imediato. Seu maxilar travou e ele soltou um longo suspiro. Isso não tem nada a ver com você, Juliana. Ah, tem sim, ela insistiu, dando um passo à frente. Você se afastou de todo mundo depois que perdeu Gabriel. Nunca mais se permitiu sentir nada. Mas agora, do nada, se importa com alguém? Camila. Sentiu um nó na garganta. Ela não queria estar ali. Não queria ser parte dessa discussão. Mas agora já era tarde demais. Henrique passou a mão no rosto impaciente. Eu não devo satisfações para você. Juliana riu baixo. Claro que não, mas se acha que pode fugir disso para sempre, está enganado. Ela pegou a bolsa e saiu da sala sem dizer mais nada. O silêncio que ficou foi quase insuportável. Camila não sabia o que fazer, não sabia o que dizer, mas antes que pudesse sair, Henrique falou, a voz mais baixa do que o normal.
Desculpe por isso. Ela olhou para ele e viu algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva nem frieza. Era dúvida, medo. Como se pela primeira vez ele não soubesse o que fazer. E, naquele momento, Camila percebeu que Henrique Monteiro era muito mais humano do que queria admitir. Camila não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Desde o dia em que Juliana apareceu, algo dentro dela se partiu. Ela sabia que não tinha o direito de sentir nada, afinal, Henrique não era seu. Mas ouvir aquela mulher falando sobre ele, sobre o passado que os dois compartilharam, sobre como ele nunca mais tinha se permitido sentir nada, a fez perceber algo que doía mais do que gostaria de admitir. Ela não pertencia àquele mundo. Não pertencia à vida de Henrique. Nos dias seguintes, fez o possível para manter a distância. Evitava os corredores que ele costumava usar. Saía para o almoço em horários diferentes. Fazia seu trabalho sem levantar a cabeça. Mas claro, Henrique percebeu. Ele sempre percebia. Você está me evitando? A pergunta veio de repente, num fim de expediente, quando Camila tentava sair do prédio sem ser notada. Parou no meio do caminho, fechando os olhos por um segundo antes de se virar. Ele estava ali, parado com as mãos no bolso, olhando diretamente para ela. Eu só estou focada no meu trabalho, respondeu, forçando um sorriso. Henrique arqueou uma sobrancelha, claramente não convencido. Desde quando fazer seu trabalho significa agir como se eu não existisse? Camila sentiu um nó no peito, mas manteve a postura. Desde que ficou claro que eu não deveria existir para você. Henrique franziu a testa. O que isso significa? Ela queria fugir daquela conversa, mas já tinha ido longe demais para recuar. Significa que eu não faço parte da sua vida, Henrique. Nunca fiz. Eu sou só uma funcionária, e você é o dono de tudo isso. Fez um gesto vago, indicando o prédio ao redor. Nós vivemos em mundos diferentes. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando entender por que aquilo estava acontecendo, mas Camila sabia que ele não podia dizer nada contra, porque era verdade, e ela não podia mais fingir que não era. Naquela noite, sentou-se no sofá minúsculo do apartamento e olhou para Miguel, que dormia tranquilo no berço. Pegou o celular e abriu o e-mail que tinha recebido mais cedo. Uma proposta de emprego, outra cidade, um novo começo, um lugar onde não teria que lidar com sentimentos que nunca deveriam ter existido. Respirou fundo antes de começar a digitar a resposta. Aceito a vaga. Seu coração pesou, mas sua mente estava decidida. Ela partiria. Era a única opção. Era a única forma de seguir em frente sem olhar para trás. Camila olhava para a mala aberta sobre a cama, sentindo um aperto no peito que tentava ignorar. Faltavam poucos dias para sua partida, e tudo o que precisava cabia ali dentro. Roupas, documentos, algumas lembranças de Miguel. Não havia muito a levar. E isso apenas reforçava a sensação de que estava tomando a decisão certa. Ela não pertencia àquele lugar. Não pertencia à vida de Henrique. Precisava ir embora antes que fosse tarde demais. Desde que tomou sua decisão, evitou qualquer contato com ele. Passava pelos corredores com pressa, mergulhava no trabalho e não ficava mais do que o necessário na empresa. Mas Henrique não era burro. Ele sabia que algo estava acontecendo. E foi por isso que, na noite em que Camila achou que sairia do trabalho sem ser notada, encontrou Henrique Monteiro parado na porta do prédio, esperando por ela. Ela congelou ao vê-lo ali, com as mãos nos bolsos e a expressão fechada. Já era tarde, e os funcionários já tinham ido embora. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes e pelos faróis dos poucos carros que passavam. Camila respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e tentou seguir em frente. Mas ele deu um passo à frente, bloqueando sua passagem. Você vai embora. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Camila apertou os lábios. Eu preciso. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos nela, como se procurasse alguma resposta no seu rosto.
Então, sem aviso, disse: "Não vá." Ela sentiu o coração falhar uma batida. "Henrique." "Não vá, Camila." A voz dele era firme, mas carregava um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Algo entre desespero e frustração. "Você quer fingir que não significa nada para mim? Que eu não me importo? Porque se for isso, você está errada." Camila sentiu o ar escapar dos pulmões. "Eu tentei," ele continuou, dando mais um passo em sua direção. "Eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que era só preocupação, que era só gratidão por tudo que você fez. Mas não é. Nunca foi." Ela balançou a cabeça, sentindo os olhos arderem. "Não pode dizer isso." "Por que não?" Henrique franziu a testa, como se não entendesse por que ela insistia em fugir. "Por que sou seu chefe? Por que temos vidas diferentes? Por que você tem medo?" Camila engoliu em seco. "Porque eu sei como isso termina." Henrique apertou os punhos, respirou fundo e desviou o olhar por um momento. Quando voltou a encará-la, parecia mais vulnerável do que nunca. "Eu perdi tudo uma vez, Camila. Perdi meu filho. Perdi minha vontade de seguir em frente. Passei anos acreditando que era melhor ficar sozinho, que era mais fácil assim. Mas então você apareceu. Você e Miguel. E sem que eu percebesse, me trouxe de volta à vida." Camila sentiu o peito apertar, as lágrimas ameaçando cair. "Não vá," ele repetiu, sua voz mais baixa agora. "Me dê uma chance." Ela queria. Deus, como queria. Mas o medo ainda estava ali, firme, segurando suas pernas no chão. Ficou em silêncio por um momento, lutando contra os próprios sentimentos, antes de finalmente sussurrar: "Eu não sei se consigo." Henrique passou a mão pelo rosto, frustrado, mas não insistiu. Ele apenas assentiu, lentamente, como se estivesse aceitando a resposta. Mas antes de se afastar, disse algo que ficou preso na mente dela a noite inteira. "Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar." E então ele se foi, deixando Camila com o coração em pedaços, sem saber se estava fazendo a coisa certa ou cometendo o maior erro da sua vida. Camila segurava forte a alça da bolsa enquanto o ônibus avançava pela estrada. O balanço do veículo fazia Miguel dormir tranquilo em seu colo, sem a menor ideia de que estavam deixando tudo para trás. Ela olhava pela janela, vendo a cidade desaparecer aos poucos no retrovisor, e se perguntava se realmente estava pronta para esse recomeço. Durante dias, tentou se convencer de que sim. Tentou ignorar o aperto no peito, a voz de Henrique pedindo para que ficasse, a lembrança dos olhos dele dizendo tudo o que ela não queria admitir. Mas agora, sentada ali, sentia que talvez estivesse fugindo mais do que recomeçando. O celular vibrava na bolsa. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar. Henrique não ligava, não mandava mensagens, mas de alguma forma, sua presença ainda pesava no ar. Ela respirou fundo e ignorou a notificação, apertando Miguel contra o peito. Ele era a única coisa que importava agora. Um novo emprego, uma nova cidade, uma nova chance de fazer tudo direito. Era nisso que precisava focar. O ônibus chegou, ao destino no final da tarde. Camila desceu com Miguel no colo e a mala na outra mão, sentindo o vento frio bater contra seu rosto. O lugar era menor, menos movimentado, sem os prédios gigantescos e as luzes intensas da cidade que deixou para trás. Ali, ninguém a conhecia. Ninguém sabia sua história. Era uma página em branco. O apartamento que alugou era simples, mas suficiente. Tinha um quarto pequeno, uma cozinha estreita e uma sala que mal cabia um sofá. Mas era o suficiente para ela e Miguel. Deitou o bebê na cama improvisada e olhou ao redor. Era aquilo, seu novo lar. O lugar onde recomeçaria. No dia seguinte, seu primeiro dia no novo trabalho começou cedo. Era um escritório menor do que a Andrade em Lima, sem a grandiosidade e o ritmo acelerado que estava acostumada. Ali, era só mais uma funcionária comum. E isso deveria ser um alívio.
mas a sensação de vazio permaneceu. As semanas passaram e, aos poucos, ela se acostumou à nova rotina. Conheceu algumas colegas, encontrou um mercado próximo, aprendeu os caminhos da cidade. Mas, todas as noites, quando colocava Miguel para dormir e o silêncio tomava conta do apartamento, sentia a ausência de algo que não queria nomear. Sentia a falta dos corredores movimentados da Andrade em Lima, do peso da cidade grande, dos encontros inesperados. Sentia a falta dele. Uma noite, sentada no sofá pequeno com uma xícara de chá nas mãos, pegou o celular e olhou a última mensagem, não respondida. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Camila fechou os olhos e respirou fundo. Talvez esse novo começo não fosse onde ela achava que seria. Talvez estivesse cometendo um erro. E pela primeira vez desde que partiu, permitiu-se considerar a possibilidade de voltar. Camila nunca teve medo de recomeçar. Passou a vida inteira aprendendo a se virar sozinha, encontrando formas de se adaptar quando tudo parecia difícil. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ela não conseguia se sentir em casa naquela cidade. A rotina era tranquila. O trabalho era bom. Miguel estava saudável. Mas ainda assim, algo dentro dela não encaixava. As noites eram as piores. Quando Miguel dormia e o silêncio tomava conta do apartamento, ela se pegava revivendo cada momento antes de partir. Henrique parado na frente do prédio, dizendo para ela ficar. O jeito como ele olhava para ela, como se quisesse segurá-la, ali de alguma forma, mas sem forçá-la. A confissão que veio tarde demais. E o pior de tudo, a sensação de que ela não fugiu apenas de um homem, mas de algo que poderia ter sido real. Tentou ignorar esses pensamentos, se convencer de que tomou a decisão certa. Mas então, um dia, enquanto trabalhava, recebeu um e-mail inesperado. Não era de Henrique, era de Dona Marta, a supervisora da limpeza da Andrade em Lima. Se quiser sua vaga de volta, ainda está aberta. O chefe não disse nada, mas acho que você sabe o motivo. Camila sentiu o coração disparar. Passou o resto do dia tentando não pensar naquilo, mas era impossível. Não era apenas sobre o emprego. Era sobre tudo o que deixou para trás. Sobre Miguel crescendo sem saber o que realmente aconteceu. Sobre ela mesma, se perguntando pelo resto da vida se tomou a decisão errada. Naquela noite, sentada na beira da cama enquanto Miguel dormia, pegou o celular e olhou a última mensagem de Henrique. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. As palavras pareciam ainda mais pesadas agora. Ele não mandou mais nada desde então. Não insistiu, não perguntou. Apenas deixou a decisão nas mãos dela. E talvez fosse isso que mais a assustava. Henrique não era do tipo que pedia coisas para as pessoas. Não era alguém que se permitia sentir. Mas por ela, ele fez isso. E ela fugiu, porque sentia medo. Medo de se apegar, de ser machucada, de não ser suficiente. Camila respirou fundo e olhou para Miguel. Ele dormia tranquilo, como se soubesse que sua mãe estava prestes a tomar uma decisão importante. E então, pela primeira vez em semanas, Camila soube exatamente o que precisava fazer. Pegou o celular, abriu a conversa com Henrique e digitou: "Estou voltando." Ela não sabia o que aconteceria depois, mas dessa vez estava disposta a descobrir. Camila não sabia exatamente o que esperava quando voltou para a cidade. Passou a viagem inteira com Miguel dormindo em seu colo e o coração acelerado dentro do peito. Não mandou mais mensagens depois daquela. Não sabia se Henrique responderia, se a esperaria, se ainda queria que ela estivesse ali. Mas no fundo, algo dizia que sim. Quando desceu do ônibus, sentiu o vento frio da cidade grande bater contra seu rosto, trazendo de volta todas as memórias que tentou deixar para trás. Olhou ao redor, tentando se situar, até que viu um carro preto parado do outro lado da rua. A porta do motorista se abriu e antes mesmo que ela pudesse reagir, Henrique Monteiro saiu de lá. Ele estava ali. Ela ficou imóvel por um instante. Henrique não disse nada no começo, apenas olhou para ela.
O olhar dele era intenso, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Então, sem hesitar, ele caminhou até ela, parou a poucos centímetros de distância e pegou a mala de sua mão. "Vamos para casa", ele disse, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Camila não discutiu. Não havia mais o que discutir. Os dias seguintes foram uma mistura de adaptação e entendimento. Ela voltou ao emprego, voltou à cidade, mas mais do que isso, voltou para Henrique. Nenhum dos dois colocou um rótulo naquilo, mas estava claro o que estavam construindo. Ele começou a passar mais tempo com Miguel, como se quisesse fazer parte daquilo de verdade. E aos poucos, Camila percebeu que já não precisava mais fugir. Então veio o dia em que tudo mudou de vez. Era uma noite comum. Miguel já tinha dormido e os dois estavam na varanda do apartamento dela, sentados lado a lado, olhando a cidade. Henrique parecia mais quieto do que o normal, como se tivesse algo preso na garganta. "Você se arrepende de ter voltado?" Ele perguntou, a voz baixa. Camila olhou para ele e sorriu de leve. "Se eu me arrependesse, não estaria aqui." Henrique assentiu devagar. Depois respirou fundo e colocou a mão no bolso. Camila franziu a testa. "O que foi?" Ele ficou em silêncio por um segundo. Então, puxou uma pequena caixa preta e colocou sobre a mesa entre eles. Camila sentiu o ar travar nos pulmões. Henrique não abriu a caixa. Apenas olhou para ela. "Eu nunca achei que teria outra chance de ter uma família, mas então você apareceu." Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Não quero mais perder tempo. Quero fazer isso direito. Quero você. E quero Miguel." Camila sentiu os olhos arderem, a garganta apertar. Henrique pegou a caixa e a abriu. Dentro, um anel simples, mas bonito. Nada exagerado, nada chamativo. Apenas certo. Como tudo entre eles. "Casa comigo?" O mundo pareceu parar por um instante. Camila olhou para o anel, depois para Henrique, depois para Miguel dormindo no quarto. Pensou em tudo o que passaram, em todos os medos que teve, em todas as vezes que duvidou que poderia ser feliz de novo. Então, sorriu. "Sim." Henrique soltou um suspiro de alívio, como se tivesse prendido a respiração esse tempo todo. Ele pegou sua mão e deslizou o anel no dedo dela. Depois, a puxou para perto, segurando-a como se nunca mais fosse soltar. E pela primeira vez em muito tempo, Camila soube que estava exatamente onde deveria estar. Camila nunca pensou que pudesse ter uma vida como aquela. Uma família. Um lar de verdade. Depois do casamento, sua rotina mudou completamente. Agora, acordava ao lado de Henrique todas as manhãs. Via Miguel correr pela casa e sentia que, pela primeira vez, não estava sozinha. Mas a maior mudança ainda estava por vir. E veio numa manhã comum, quando ela acordou com uma sensação estranha no corpo. Não era cansaço, não era dor. Era algo diferente. Um pressentimento. Passou o dia distraída, com a mente inquieta. Henrique percebeu. "Tá tudo bem?" Perguntou durante o jantar, enquanto Miguel brincava com um pedaço de pão. Camila hesitou antes de responder. "Acho que sim", disse, mas não tinha certeza. Foi só na manhã seguinte, enquanto tomava café, que percebeu o atraso. Sua menstruação nunca falhava. Um frio percorreu sua espinha. Tentou ignorar. Podia ser estresse, podia ser qualquer outra coisa. Mas conforme os dias passaram e nada aconteceu, a dúvida cresceu. Comprou um teste de gravidez sem contar para Henrique. Fez tudo sozinha, trancada no banheiro, com as mãos tremendo enquanto esperava o resultado. Quando viu as 2 linhas vermelhas, o ar sumiu de seus pulmões. Estava grávida. Ficou sentada na beira da cama por vários minutos, tentando processar. Rafael tinha sido o primeiro homem para quem deu essa notícia. Agora, anos depois, faria isso de novo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela não estava sozinha. Naquela noite,
Esperou Miguel dormir e chamou Henrique para a sala. Ele percebeu que algo estava diferente. O que foi? Camila respirou fundo. Não havia motivo para estar nervosa. Ele era o homem que ela amava, o homem que escolheu dividir a vida com ela. Ainda assim, sua voz saiu hesitante quando falou. Eu estou grávida. Henrique congelou. Os olhos dele se arregalaram por um segundo e por um momento o silêncio foi insuportável. Então, de repente, ele soltou o ar preso nos pulmões e sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de algo que Camila nunca tinha visto nele antes. Grávida? Ele repetiu, como se precisasse ouvir de novo. Ela assentiu, sem conseguir segurar um sorriso também. Henrique passou as mãos no rosto, riu sozinho, e depois olhou para ela com uma expressão impossível de descrever. Nós vamos ter um bebê. E então ele a puxou para um abraço forte, como se segurasse a coisa mais preciosa do mundo. Os meses passaram mais rápido do que Camila imaginava. Miguel adorava a ideia de ter um irmão ou irmã, mesmo sem entender direito o que isso significava. Henrique fazia questão de estar presente em cada consulta, segurando sua mão enquanto ouviam o coração do bebê pela primeira vez. E quando descobriram que era uma menina, ele ficou em silêncio por um momento, antes de sorrir. Sofia, disse. Vamos chamá-la de Sofia. Camila nunca viu Henrique tão feliz quanto no dia em que Sofia nasceu. Ele ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão enquanto a incentivava a respirar. Quando o choro da bebê preencheu a sala, ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse agradecendo silenciosamente por aquele momento. E quando segurou Sofia nos braços pela primeira vez, Camila soube. Ele não era mais o homem solitário que conheceu meses atrás. Ele tinha mudado. Eles tinham mudado. Agora, eram uma família. Completa. Do jeito que sempre deveria ter sido. Os anos passaram, e a vida de Camila se tornou algo que ela nunca imaginou que teria. Um lar de verdade. Uma família completa. Depois de tanto tempo vivendo no limite, sempre esperando que algo desse errado, ela finalmente aprendeu a respirar. Miguel cresceu rápido. Seu bebê frágil, que um dia ela segurou no colo sem saber se conseguiria cuidar sozinha, agora corria pela casa com energia de sobra. Falava sem parar, fazia perguntas sobre tudo e tinha um sorriso que iluminava qualquer dia ruim. Mas o que mais surpreendia Camila era a forma como ele e Henrique se conectaram. No começo, Henrique parecia inseguro, como se tivesse medo de ocupar um espaço que não era dele. Mas Miguel nunca teve dúvidas. Para ele, Henrique sempre foi um pai. E no dia em que o chamou assim pela primeira vez, Camila viu nos olhos de Henrique que algo dentro dele tinha se curado. E então veio Sofia, a menina que chegou para bagunçar tudo de vez. Diferente de Miguel, que era tranquilo, Sofia nasceu determinada. Desde pequena, queria fazer tudo sozinha, tentava correr antes de aprender a andar e gritava de frustração quando algo não saía do jeito que queria. Henrique, que sempre foi metódico e sério, se tornou um homem diferente com ela. Quando Sofia chorava, era ele quem a pegava no colo primeiro. Quando ela queria ouvir histórias antes de dormir, era ele quem lia, mesmo que tivesse que repetir a mesma história 3 vezes. A casa era cheia de risadas, brinquedos espalhados pelo chão e pegadas pequenas de pés descalços. O silêncio que Henrique um dia cultivou como um escudo, agora não existia mais. Em seu lugar, estavam os sons das crianças brincando, das conversas de fim de tarde e das noites em que todos se encolhiam no sofá para assistir a um filme, mesmo que Sofia sempre dormisse antes da metade. Camila também mudou. Aos poucos, aprendeu a confiar, a dividir o peso da vida com alguém. Ainda trabalhava, ainda era independente, mas agora sabia que não precisava carregar tudo sozinha. Nos momentos difíceis, Henrique estava ali. Quando Miguel ficou doente pela primeira vez depois que Sofia nasceu, foi Henrique quem ficou acordado a noite inteira ao lado dela, segurando sua mão. Quando Camila teve um dia ruim no trabalho, foi ele quem preparou seu chá favorito e a abraçou, sem dizer nada.
Os traumas do passado não desapareceram completamente. Ainda havia dias em que Camila acordava assustada, com medo de que tudo aquilo fosse tirado dela. Ainda havia momentos em que Henrique ficava em silêncio, perdido em lembranças, que não compartilhava. Mas agora, eles tinham um ao outro, e isso fazia toda a diferença. Em uma tarde qualquer, enquanto assistiam Miguel ensinar Sofia a colorir um desenho, Henrique segurou a mão de Camila e a apertou de leve. "Você está feliz?" ele perguntou, sem tirar os olhos das crianças. Ela olhou para ele, para a casa cheia de vida que construíram juntos, e sorriu. Muito. E pela primeira vez, ela realmente acreditou nisso.